Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 30 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Uma terça-feira muito movimentada com jogos na Série A do Campeonato Italiano, Premier League em meio de semana, Championship, Campeonato Português e finalizamos ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses jogos adiantados devem muito à realização da Copa do Mundo no final do ano, o que faz com que os campeonatos ponha jogos antes para completar a tabela da temporada na segunda metade no ano que vem. Então vamos galera, antes da gente começar, você já se inscreva aqui no canal, já deixa aquele like para fortalecer mais ainda e pô, o YouTube para divulgar mais ainda o nosso vídeo. Então vamos, depois dessas considerações iniciais, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Sassuolo e Milan. Jogo válido pela Série A italiana, lembrando que o Milan jogou no domingo, galera. Então jogou num dia, descansou no outro, entra em campo no dia seguinte. Para esse jogo, galera, a gente tem o Milan em segundo com 7 pontos em 3 jogos e o Sassuolo ali em 13º com 4 pontos em 3 partidas disputadas também. Para esse jogo, galera, a gente vai manter a tônica que a gente vem tendo nas partidas do Milan, até porque o Sassuolo também vem correspondendo bem, uma vez que a equipe mandante para essa partida nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Milan, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, tivemos a equipe marcando e sofrendo gols também no mesmo confronto. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, apenas o último jogo, que acabou 3-0 para o Milan, não teve o ambas marcam. Em todos os outros jogos, sempre tivemos Sassuolo e Milan marcando e sofrendo gols quando se enfrentaram. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,65, uma cotação excelente para um Sassuolo, que vem de um empate 2-2 com o Spezia. É uma equipe que sempre faz competições muito interessantes ali na parte de cima da tabela, não consegue coisas maiores porque a gente tem muitos times de tradição na Itália, mas é uma equipe que sempre dá muito trabalho para o Milan. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe sempre deixou ao menos um gol em cada uma dessas partidas, quando não ganhou por 2-1 ou 3-1 da equipe do Milan em San Siro. Detalhe, na casa do Milan. Já o Milan, que é uma equipe que costuma tomar muitos gols, vem de uma vitória de 2-0 sobre o Bolonha dentro de casa. Mas contra a Atalanta, o Udinese e o Vicenza, que foi jogos preparatórios para essa temporada, a equipe sempre tomou ao menos um gol em cada um desses jogos. Por isso, enfrentando a equipe do Sassuolo, uma equipe organizada, que sempre dá trabalho duro para a equipe do Milan, eu acredito que um golzinho da equipe da casa é bem possível e, claro, dos atuais campeões, também é inegável um gol por parte deles. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Crystal Palace e Brentford, jogo válido pela Premier League, que a gente tem o Brentford em 10º com 5 pontos e o Crystal Palace ele em 12º com 4 pontos. Duas equipes que devem brigar ali pelo meio de tabela dessa temporada da Premier League e duas equipes também com bons retrospectos de gols. Até porque o Crystal Palace nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Brentford, que também vem fazendo uma temporada muito interessante, em todos os seus últimos 5 confrontos, a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, em 3 oportunidades, também tivemos a presença de 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para essa partida vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para duas equipes que devem brigar nesse meio de tabela. Brentford e Crystal Palace são muito equilibrados, são equipes muito organizadas que dão trabalho para os grandes e que nesses jogos entre equipes que têm praticamente o mesmo poderio é onde elas conseguem fazer a diferença e se manter na Premier League. E lembrando que o Brentford tem 9 gols marcados e 6 sofridos, são 15 gols em 4 partidas. Atenção para essa equipe que desde da última temporada vem fazendo bons jogos, e o Crystal Palace, que tem 8 gols sofridos e 6 marcados, uma média também muito boa, 14 gols em 4 jogos, ou seja, são duas equipes com médias excelentes numa competição que em alguns jogos tem uma tendência de ser truncado, mas duas equipes que devem brigar ali no meio de tabela e quem sabe até tentar beliscar coisa maior. Eu acredito que a
possibilidade de 2 gols é muito plausível. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fulham e Brighton. Outro jogo de duas equipes muito organizadas, onde a gente tem um Brighton em quarto lugar com 10 pontos, segunda temporada do Brighton começando muito bem a Premier League, e um Fulham ali em 11º com 5 pontos, também começou bem interessante essa temporada. Para esse jogo, galera, também mercado de gols, porque o Fulham, apesar de vir da segundona inglesa da última temporada, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Brighton, que vem fazendo excelente competição nesse início de temporada, nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, muito parecido com o confronto entre Crystal Palace e Brentford, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais, e nos outros 2 jogos 0-0 em cada uma das partidas. Por isso o nosso palpite vai seguir a tônica do último jogo e vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, outra cotação excelente e outra cotação de duas equipes que devem brigar no meio de tabela. O Brighton, assim como na Premier League passada, começou muito bem. Não começou pegando equipes grandes, então a equipe dá esse salto, pega uma moral, mas pega um Fulham, que já enfrentou Arsenal e Liverpool e conseguiu empatar com o Liverpool dentro de casa e estava vencendo o Arsenal na casa do adversário, mas acabou tomando a virada ali no segundo tempo e acabou perdendo. Ou seja, é uma equipe que tem 5 pontos em 4 jogos, mas que já enfrentou 2 grandes do Big Six. Já o Brighton, que ainda não pegou, aliás, pegou apenas o Manchester United, que não vinha num momento muito bom e acabou vencendo, nos outros jogos pegou o West Ham e o Leeds, além do Newcastle. Ou seja, é uma equipe que ainda tem muito chão para enfrentar os grandes da Inglaterra, mas já começou muito bem, tem 5 gols marcados e 1 sofridos, enquanto o Fulham tem 6 marcados e 6 sofridos. Mas é aquele outro negócio, são duas equipes que quando se enfrentam tem que pontuar, tem que fazer o dever de casa se querem se manter na Premier League. Então é um jogo que eu vejo muito importante para as duas equipes, principalmente para o Fulham, por jogar dentro de casa e por vir fazendo excelentes partidas contra equipes grandes da Inglaterra. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Southampton e Chelsea, outro jogo dessa Premier League, que a gente tem o Chelsea em sexto com 7 pontos e o Southampton ali em 13º com 4 pontos. Outro jogo de duas equipes bem interessante e outro jogo para gols, até porque o Southampton nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Chelsea, nos últimos 5 duelos, mais precisamente nos últimos 3 desses 5, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, jogos muito movimentados, onde dos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais, lembrando que a última partida entre Southampton e Chelsea foi só simplesmente 6-0 para o Chelsea na casa do Southampton. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,77, uma cotação excelente para uma Premier League, e que a gente tem um Chelsea em campo, uma equipe de muitos gols, tanto que já fez 5 e tomou 6, e pega um Southampton que também já fez 5, mas tomou 8, ou seja, são duas equipes que tomam mais gols do que faz, mas ainda assim tem uma boa média no quesito gols marcados. Lembrando que o Southampton vem de uma derrota para o Manchester United dentro de casa, mas vinha de jogos muito interessantes nesse início de Premier League. Venceu o Leicester por 2-1, empatou com o Leeds por 2-2 e perdeu do Tottenham por 4-1, sempre jogos com no mínimo 3 gols em cada um deles. Já o Chelsea vem de 3 jogos com 3 gols em cada um deles e 3 placares diferentes. Um empate com o Tottenham por 2-2, uma derrota para o Leeds por 3-0 e uma vitória sobre o Leicester também por 2-1. Ou seja, são duas equipes muito ofensivas que marcam muitos gols, mas que também têm problemas defensivos. E se enfrentando, eu acredito que não deve ser diferente, até porque o confronto também reserva partidas muito movimentadas. A gente tem simplesmente um 6-0, um 3-1, 1-1 e 3-3. Ou seja, jogo entre Southampton e Chelsea é jogo de gols. E as equipes com esses retrospectos é inegável não ir ou não olhar para esse mercado. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,77 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Birmingham e Norwich, jogo da Championship segundona inglesa, que a gente tem o Norwich em quarto com 10 pontos e o Birmingham ali em 21º com 5 pontos. Equipes em momentos completamente opostos nessa Championship, mas equipes que devem vir para gols, até porque o Birmingham, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Norwich, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,59. Outra cotação excelente para o Norwich, que tem tudo para voltar à Premier League. É aquele time ioiô. Já tem umas 3 temporadas que o Norwich sobe, desce, isso em temporadas intercaladas, e nessa atual temporada aparece que não vai ser diferente. Tem 7 gols marcados e 5 sofridos, e pega um Birmingham que hoje luta contra a zona do rebaixamento. São 3 gols marcados e 6 sofridos. Lembrando que o Norwich, a última vez que participou da Championship, foi campeão, e campeão disparado. Ganhava de todo mundo, goleada. Era um time muito forte, e nessa atual temporada já é o 4º colocado, já está olhando para o líder Reading, que tem 12 pontos. E para esse jogo de um Birmingham que não vence há 5 jogos, sendo 2 empates e 3 derrotas, sendo que 2 dessas 3 derrotas são seguidas, eu acredito que a equipe tem sim um ligeiro favoritismo. Lembrando que a equipe também vem de uma vitória sobre o Sunderland na última rodada por 1-0 fora de casa. Então o Norwich vem fazendo muitos gols, vem vencendo, enquanto o Birmingham vem tomando muitos gols e vem perdendo. Ou seja, é um jogo com cara de ataque e defesa, mas o Birmingham também pode dar a volta por cima, jogando dentro de casa com o apoio de sua torcida e enfrentando uma forte equipe, dar a volta por cima e voltar aos trilhos da vitória nessa Championship. Por isso, tendo em vista todas essas possibilidades, o mercado de gols tem muita prevalência. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Burnley e Millwall, jogo válido também pela Championship, que a gente tem o Burnley ali em sexto com 9 pontos e o Millwall ali em 16º com 7 pontos. Outro jogo que eu vejo com boa possibilidade de gols, até porque nos últimos 5 jogos do Burnley, em 3 deles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Millwall, nos últimos 5 confrontos da equipe visitante, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram, jogos muito movimentados, galera. Em todos os últimos 5 duelos das duas equipes, são jogos muito movimentados, com no mínimo 2 gols em cada um desses confrontos. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2... na verdade, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40. Uma odd muito boa. A gente até confundiu com o over 2.0, porque é um jogo que tem essa predominância. Porque a gente está falando de um Burnley, que é uma equipe, outra equipe, que na minha visão deve brigar pelo acesso nessa Championship, porque a equipe veio rebaixada da Premier League. Hoje é o 6º colocado com 9 pontos e 11 gols marcados, um dos melhores ataques da competição nesse momento, e 7 gols sofridos. Ou seja, a equipe marca gol demais e toma gol demais. Enquanto isso, o Millwall já tem 7 gols marcados e 9 sofridos. Ou seja, são duas equipes com médias muito excelentes. Por isso a nossa confusão com o over 2.0 asiático, porque é um jogo que tem essa característica, mas o mercado está nos oferecendo o over 1.5, o over 1,5. E quando a gente olha para o confronto entre essas equipes, a tendência é até de 3 gols ou mais. Ou seja, 2 gols para esse jogo tá pouco. O mercado está oferecendo isso, então vamos aproveitar. Mas, pelo retrospecto, principalmente por os últimos jogos, 2-0, 3-1, 2-2, 2-0 e 2-2, é jogo para muito gol, e as duas equipes também estão com médias elevadíssimas em seus saldos de gols. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, mas o nosso palpite vai ser no mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 para Burnley e Millwall. Passando agora para Leeds e Everton, jogo da Premier League também,
onde a gente tem o Leeds em quinto com 7 pontos e o Everton em 18º com 2 pontos. Outras equipes em momentos completamente opostos, mas outras equipes que também devem batalhar no mercado de gols, até porque o Leeds nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve no mínimo 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Everton nos últimos 5 confrontos, em 3 deles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, também partidas muito movimentadas, onde dos últimos 4 jogos dos últimos 5, em todos eles a gente teve ao menos 2 gols ou mais no confronto Leeds e Everton. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma cotação já ficando muito legal, muito interessante para o Leeds, que já venceu o Chelsea, tem 7 gols marcados e 4 sofridos. Hoje é o 5º colocado a 5 pontos do líder Arsenal. Que incrível, Arsenal, líder da Premier League. É isso mesmo, galera, vocês não ouviram errado. E enfrenta um Everton que passou dificuldades na temporada passada e que nessa atual temporada também não começou muito bem. 4 jogos, tem apenas 2 pontos, 3 gols marcados e 5 sofridos. E jogando na casa do Leeds, uma equipe que, apesar de vir de uma derrota para o Brighton, outra equipe muito interessante nesse começo de temporada, é uma equipe muito organizada, principalmente depois da última temporada pífia que o Leeds fez, brigando contra a zona do rebaixamento até as últimas rodadas. Mas nessa atual temporada, empatou com o Southampton, venceu o Leeds e acabou perdendo para o Brighton na última rodada, além da vitória sobre o Wolves na estreia dessa Premier League. Já o Everton não tem nenhuma vitória ainda nessa atual Premier League, são 2 empates contra o Norwich Forest e o Brentford e 2 derrotas para Aston Villa e Chelsea, ou seja, o Leeds tem um certo favoritismo para esse jogo, mas o Everton é o Everton, pode ser casca grossa para essa equipe do Leeds e é outro jogo de 6 pontos principalmente para o Everton, porque o Leeds teoricamente é uma equipe que deve brigar no meio baixo de tabela, apesar de estar hoje no topo da competição. Então um jogo muito importante, tanto para o Leeds que joga dentro de casa, como para o Everton, para não deixar um concorrente direto, hoje 5º colocado, desgarrar mais ainda e aumentar essa vantagem, que hoje é de 5 pontos, para uns possíveis 8 pontos de diferença para a equipe do Everton. Por isso, eu vejo um jogo com grandes possibilidades de gols, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Benfica e Ferreira, jogo da Liga Portuguesa, que a gente tem o Benfica em segundo com 9 pontos em 3 jogos e o Ferreira ali em 17º com 3 jogos e 3 derrotas. Lembrando também que o Benfica jogou no domingo, outra equipe que joga, descansa segunda e joga terça. E para esse jogo, galera, também jogo de gols, porque o Benfica na Liga Portuguesa é muito dominante. E tem o fator que nos últimos 5 jogos da equipe lá de Portugal, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Ferreira, nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre si, 3 oportunidades com 3 gols ou mais no confronto. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,46 e a gente tem que lembrar que, apesar do Benfica ter jogado no domingo, deve vir com algumas peças modificadas, é uma equipe que vem num momento muito bom. São 5 vitórias seguidas, sendo a última 3-0 fora de casa sobre o Boa Vista, enquanto o Ferreira vem de 4 derrotas seguidas, sendo que as 2 últimas foi jogando dentro de casa e as 2 por 3-0, uma para o Portimonense e uma para o Estoril. Ou seja, se o Ferreira já está perdendo por muitos gols para equipes ali meio baixo de tabela, para um dos tops do campeonato português, eu acho que não deve ser diferente. Lembrando que o Benfica precisa vencer para colocar uma vantagem sobre o Porto e sobre o Braga, equipes que sempre brigam ali no topo junto com o Benfica, principalmente o Porto. Então é um jogo muito interessante para o Benfica tentar abrir uma vantagem e depois disputar, entre aspas, o título contra o Porto nos 2 jogos que a equipe vão ter ao longo dessa competição. Então, mesmo que o Benfica tenha jogado no domingo, tem uma equipe tecnicamente muito melhor, seja os reservas, seja um time misto. Por isso eu acredito num jogo ainda muito movimentado, até porque o Ferreira não vem num momento muito bom, 4 derrotas seguidas e tomando muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sampaio Corrêa e Cruzeiro,
Outro jogão aqui, mas agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem um Cruzeiro praticamente na elite do futebol brasileiro, em primeiro com 57 pontos e o Sampaio Corrêa ali em décimo com 34 pontos. Duas equipes fazendo ótimas campanhas na minha visão, principalmente o Sampaio, pela estrutura que a equipe tem e pelo elenco. E tendo em vista os últimos jogos dessa equipe, o nosso palpite também vai ser focado no mercado de gols. Até porque a equipe maranhense, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Cruzeiro, que dispensa apresentações nessa Série B do Campeonato Brasileiro, em todos os seus últimos jogos, sempre jogos muito movimentados, jogos de muitos gols, e todos eles com no mínimo 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,52, galera. Uma cotação excelente. Na minha visão, essa cotação ia estar um pouco mais abaixo, porque o Sampaio Corrêa dentro de casa é uma equipe muito forte. Apesar de ter perdido para o CRB na última rodada, vinha de 4 vitórias seguidas e sempre jogos muito movimentados. É 2-1 com o CRB, 2-0 no Bahia, 4-1 no Sport, 3-1 no Vasco e 2-0 no Ituano. O Sampaio Corrêa praticamente faz os seus pontos jogando no Maranhão. O Cruzeiro fora de casa não perde a 4 jogos. O Cruzeiro é líder da competição com 36 gols marcados, o melhor ataque disparado da competição, e tomou apenas 14 gols. Então, galera, a gente tem, de um lado, só uma equipe muito forte dentro de casa, que faz muitos gols e que também toma muitos gols, contra o líder praticamente na Série A. Praticamente não, o Cruzeiro já está na Série A, só uma questão matemática para a equipe subir. Então, galera, não tem outra alternativa para esse jogo. Por isso eu acreditava que esse over 1,5 aqui, ele poderia estar muito mais baixo do que ele está. Na nossa visão, ele está até muito alto, porque a gente está falando de uma equipe muito forte, e quando a gente pega o retrospecto de jogos só com a equipe mandantes, o Sampaio Corrêa teria a terceira melhor campanha da Série B. E contra um Cruzeiro, líder da competição, disparado, metendo gol em todo mundo, ganhando de todo mundo, que vem de um 4-0 no Náutico, 2-2 com o Grêmio, 1-1 com a Chapecoense, galera, é inevitável, é jogo até para 3, 4 gols, dependendo, claro, do ritmo da partida e da disposição dos atletas. Mas pelo retrospecto e pelo contexto que as duas equipes vêm passando, eu vejo o jogo muito para gol. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. E passando para a última partida do dia, Ituano e Operário. Outro jogo dessa Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Ituano ali em sétimo com 36 pontos e o Operário em 17º com 26 pontos. Duas equipes em momentos opostos, mas duas equipes também que devem brigar no mercado de gols. Até porque o Ituano me agrada muito nessa Série B e nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Operário, que não vive um bom momento, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em seus duelos. E no único confronto entre essas equipes, válido pelo primeiro turno dessa Série B do Campeonato Brasileiro, 3-2 para o Operário jogando dentro de casa. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai manter a tônica daquele primeiro confronto lá em Ponta Grossa e vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,54. Outra cotação excelente, porque a gente só tem um Ituano que vem numa moral elevadíssima. Venceu o Novo Horizontino em casa e venceu só o Grêmio na arena do Grêmio na última rodada por 1-0. É uma equipe que, apesar de ter esses 2 placares por 1-0 nas 2 últimas rodadas, é uma equipe que vem com uma boa média de gols. Hoje é 7º colocado, a 6 pontos do Vasco da Gama. Fiquem ligados, o Vasco tá querendo entregar essa paçoca, tá querendo entregar essa última vaga do G4. E o Ituano, jogando contra um Operário dentro de casa, que hoje se encontra na zona do rebaixamento, tem tudo para tentar uma vitória. E para tentar essa vitória vai buscar um mercado de gols. E quando a gente olha para a equipe do Operário, que não vence há 4 jogos, sendo 2 empates e 2 derrotas, é uma equipe que precisa urgentemente da vitória. Porque hoje tá na zona do rebaixamento. Tem um ponto a menos do que o CSA, mas joga fora de casa contra uma equipe fortíssima. Então vai precisar pontuar, vai precisar sair para o jogo, principalmente quando tomar um gol. Então um jogo que tem sérias possibilidades, onde tem o Ituano, uma equipe que a gente gosta bastante, que faz muitos gols e que também toma muitos gols, contra uma equipe em uma situação não muito boa nessa Série B. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês. E fiquem agora com os bilhetes prontos feitos lá na LendasBet, que também tem um link aqui na descrição do vídeo. Na hora que aparece os bilhetes prontos também tem um indicativo para isso. Espero que vocês façam as apostas de vocês também. E valeu, fiquem bem e até a próxima. Fui!